Pronto, agora está gravando. E a gente vai começar com a dúvida da Maria Eduarda, então. Eu ainda estou com dificuldade de de indicar qual é o orbital HOMO e LUMO. Às vezes você fala em termos de orbital sp3, sp, etc., e depois fala em termos de ligação sigma de um átomo com outro. Vamos lá. Uma ligação sigma não é um orbital? Me responde aí, Maria Eduarda. Sim, né? Então, se uma No ligação caso, sigma... no Fala. caso seria a diferença, o SP3 está mais relacionado à hibridização, né? E a ligação sigma e coisa está mais relacionado àquela teoria do orbital molecular, isso? Isso, exatamente. Aí, o que a gente está vendo só de diferença é que quando a gente fala de um orbital sp3, por exemplo, a gente está falando de um orbital atômico, né? E quando a gente fala de uma ligação sigma, a gente está falando de um orbital molecular, Isso. tá? Então, tudo é orbital. O orbital atômico de um átomo que está numa molécula não deixa de ser um orbital molecular, entendeu? Só que ele é um orbital molecular que tem né, vamos botar assim, uma característica de orbital atômico, porque ele, por exemplo, um par de elétrons num nitrogênio sp3, por exemplo, de um nitrogênio de uma amina, ele é um orbital sp3 do átomo de nitrogênio, mas é um átomo que está numa molécula. Então, esse orbital sp3, ele faz parte da molécula, ele também é um orbital molecular, mas ele não está fazendo ligação, entendeu? Entendi. Respondi sua pergunta? Ficou mais fácil agora de enxergar o que, que pode ser como, por que, que a gente fala às vezes de um orbital sp, sp3, e por que, que às vezes a gente fala de orbital de ligação sigma, por exemplo? Ficou claro, sim. Obrigada, professor. Ótimo, de nada. Vamos lá, tinha mais uma pergunta aqui. Dúvida número 1. Por que na reação de adição de hidreto o intermediário aniônico não ataca direto o doador de hidrogênio? Por que ele precisa atacar a borana antes? Vamos lá, uma dúvida de cada vez. Você está falando dessa reação aqui no final, né? Que eu pergunto para vocês no finalzinho do vídeo, certo? Essa aqui que faz a redução de imina para amina. Não é isso que você está perguntando? Ou até no exemplo mesmo. Então, vamos voltar lá no boro. No exemplo da borana. Você está dizendo, por que, que eu não posso botar esse intermediário tetraédrico atacando direto o metanol, igual está lá embaixo? Pode colocar, tá? O que eu estou querendo mostrar para vocês aqui é que, nesse caso, existem diversas espécies diferentes que podem transferir hidreto para carbonila, tá? Na real, na prática, no final das contas, você pode me colocar só a reação que vai me dar o produto no final, tá? Mas é importante vocês saberem que não fica completamente definido em quem é a espécie que está transferindo hidreto para a carbonila. Tanto o boridreto, o ânion boridreto, né, esse ânion aqui, quanto esse intermediário aqui, podem transferir hidrogênio para carbonila, tá? Hidreto para carbonila, tá bom? Então, aqui é o mecanismo mais completinho para vocês perceberem que a gente não tem exatamente como definir quem é que está transferindo hidreto para carbonila. Mas, na prática, na hora de vocês me mostrarem a reação, pode desenhar direto, tá? O boridreto atacando a carbonila, formando esse intermediário e a borano, e esse intermediário aqui desprotonando o metanol, no caso o isopropanol, né, formando o produto e esse álcool. E aí esse álcool pode estabilizar a borana, tá? E aí eu acho que vai na sua segunda pergunta, deixa eu ler ela direitinho. Na mesma reação, na penúltima etapa, tinha o intermediário atacando hidrogênio do doador e nos produtos a borana estava de volta. Da onde ela surgiu? É a mesma borana aqui de cima. Ficou confuso, concordo com você, só percebi isso agora com você falando. Ficou confuso. Essa borana e essa borana são a mesma. Não gerei duas boranas, tá? É uma só, tá? É só para vocês verem que a borana pode ser estabilizada tanto pelo intermediário da reação, né, esse intermediário alcóxido, quanto pelo o intermediário alcóxido gerado do nucleófilo. Tá? Qualquer um dos dois pode estabilizar essa borana. É claro que se o intermediário alcóxido estabilizar a borana, né,
é ele que, se esse intermediário alcoóxido estabolizar a borana, você tem o produto sendo formado, que é isso que interessa, é isso que é produtivo para a gente. Mas na segunda etapa, aquela primeira borana não tinha sido atacada, nessa aqui de cima, ela pode ser, mas é isso que eu estou te falando, qualquer intermediário oxigênio aniônico pode estabilizar essa borana. Pode ser essa daqui, e aí formar esse intermediário, que vai continuar transferindo hidreto, e aí ele vai, cada hidreto que ele transfere, depois ele pode receber outro oxigênio, e aí no final das contas você vai ter um boro com quatro oxigênios, e não mais 4 hidrogênios, tá? Esses intermediários que vão sendo formados não importam muito para a gente aqui, tá bem? Eu só quis mostrar para vocês que esses intermediários podem acontecer, podem estar ali, tá? Então, ele pode transferir esse hidrogênio aqui, ó, para carbonila, formar esse subproduto. Esse produto aqui também tem um orbital vazio no boro, que pode ser estabilizado por esse intermediário aqui, né? E aí vai formar boro, hidrogênio, hidrogênio, oxigênio, outro oxigênio. E assim sucessivamente até eu ter no final boro com 4 oxigênios. E aí isso eu preciso de uma etapa para hidrolisar, mas aqui não vem ao caso para a gente, tá? Ficou claro? Ou confundi mais ainda vocês? Foi para Mariana. Alguém ficou bagunçado para alguém? Alguém ainda está com dúvida nesse ponto? O que você não entendeu, Carolina? Me explica melhor. Tá, a segunda pergunta da Mariana foi de onde surgiu essa borana. Aqui, nesse slide aqui, essa borana e essa são a mesma, é o mesmo equivalente, é a mesma borana que eu gerei lá em cima, eu não gerei mais uma borana, tá? O que eu estou querendo mostrar aqui para vocês é que o boridreto transfere hidreto para carbonila, forma esse intermediário, e vai formar esse intermediário e a borana, BH3, tá? Uma vez que eu tenho isso, eu posso ter esse intermediário estabilizando a borana, e aí vai gerar isso aqui, né? E isso aqui pode continuar transferindo hidreto. Vai transferir hidreto para carbonila, vai formar esse intermediário aqui. Percebe que ele também é um boro trivalente com orbital P vazio, que também pode ser estabilizado pelo produto, igualzinho a borana fez lá em cima. Tá? Se eu continuar indo desse jeito, no final das contas, eu vou ter, em vez de boridreto lá no final, eu vou ter BO4, OR4, não importa quem é o R, quem é esse R aqui, ó, tá? Mas se para a gente aqui, né, líquido, o que vai gerar para a reação, né, o que vai importar para a gente, para vocês me mostrarem quem é o produto formado no final das contas, você pode só fazer a primeira etapa, ó, transfere hidreto, né, formou esse intermediário aqui aniônico e a borana. Esse intermediário aniônico vai pegar o nucleófilo da reação, ó, cadê a reação? Ah, não botei quem era, não botei o álcool. O nucleófilo está aqui, ó, que é o isopropanol. Vai pegar o nucleófilo da reação, desprotonar, forma o produto que eu quero, que é o álcool, tá? E gera um outro intermediário de oxigênio, né? Aniônico, e esse intermediário de oxigênio pode estabilizar a borana que eu formei. Lá em cima, essa borana aqui e essa são a mesma, tá? Não gerei mais uma, tá bem? Para a gente aqui é só o que importa. O que eu quis mostrar aqui é que existem diversas espécies de boro que têm ligação boro-hidrogênio capazes de serem transferidas, ou seja, capazes, altas em ligações boro-hidrogênio altas em energia, num orbital energético que possa atuar como HOMO, entendeu? A gente não tem como definir exatamente quem são as espécies. Se eu não mostro nada para vocês e venho aqui direto, daqui, formando isso aqui e isso aqui, indo direto lá, atacar o nucleófilo, formando o produto, alguém com certeza vai me perguntar, professora, mas a borana também não é eletrofílica? Né? Eu não tenho, como produto dessa primeira etapa, eu não tenho um nucleófilo e um eletrófilo?
como é que esse nucleófilo aqui vai reagir só com esse, como é que esse nucleófilo vai reagir só com desprotonando o álcool aqui? Alguém ia me perguntar isso. Então, o que eu quis foi só mostrar para vocês que vocês têm razão. O produto dessa primeira etapa, né? O produto dessa primeira etapa é um nucleófilo e um eletrófilo, e eles podem reagir, tá? E o fato deles reagirem não para a reação, porque o produto dessa reação, desse nucleófilo com esse eletrófilo, né, que é isso aqui, também pode transferir direto para a carbonila, tá? Ah, o isopropanol foi adicionado, então? Não, o isopropanol não foi adicionado, né? Ele só transfere próton para o nosso produto, tá? Ele funciona como se fosse um ácido, tá bem? Ele está transferindo próton para o meu produto. Ó, esse hidrogênio aqui que estava no isopropanol, agora está no meu produto. E eu gerei o alcóxido, tá? Mas ele não foi um produto da reação? Ele não deixa de ser um produto da reação. Esse alcóxido aqui é um produto da reação. O isopropanol não é produto, eu adicionei, ele é solvente da reação, tá? Poderia ser outro ácido? Poderia, mas não tem necessidade. A gente pode usar o álcool, etanol, propanol, metanol, que são ácidos fracos, né? Não tem necessidade de botar um ácido muito forte, tá? Até porque ácido forte aí pode ter, você pode gerar subprodutos, vocês vão ver mais para frente, né? Que não vem ao caso. Então, não dá para botar um ácido muito forte aí. Mas você só precisa de uma fonte de H+. E o álcool é uma fonte de H+, fraca o suficiente para não degradar o meu produto, né? Mas forte o suficiente para produzir esse meu produto. Tá bom? Mais perguntas nessa parte? Eu vou procurar a pergunta que ainda tinha lá em cima. Eu acho que ainda tinha mais uma pergunta. Mas depois a gente pode voltar nisso, se ainda ficou dúvida, tá? Eu fiquei com uma dúvida em relação à tabela da extensão de hidratação, tá? Deixa eu colocar ela aqui. Eu acho que ela é no próximo... É, na outra parte. Vamos... Deixa eu pegar aqui. Vocês estão vendo? Tá tudo preto, tá? Peraí. É, eu acho que como tá no modo apresentação, eu vou ter que parar a apresentação e voltar. É, agora vocês estão vendo, mas não estão vendo em modo apresentação. Ai, gente, por que essas tecnologias são tão difíceis? Agora foi. Tá. Deixa eu reler a pergunta. Eu fiquei com uma dúvida em relação à tabela de extensão de hidratação, que a molécula com tricloro está como mais reativa, depois dos hidrogênios. Tá. Devido à presença dos átomos eletronegativos por causa do efeito indutivo retirador de elétrons. Mas, de acordo com o ângulo de Bürger-Dunitz, quanto maior o volume do R, mais difícil seria a aproximação do nucleófilo.
Eu entendo que o efeito indutivo retirador de elétrons facilita essa aproximação, mas não ocorreria o mesmo no caso das outras moléculas, da outra molécula do metil. Tá, deixa eu botar aqui. Acho que é só aqui mesmo que ela aparece, né? Isso. O que acontece aqui nesse caso? Essa molécula do acetaldeído, que ela é equivalente a essa molécula do cloral, né? A metila está fazendo um efeito contrário aos hidrogênios, né? A ligação CH está fazendo um efeito contrário da ligação carbono-cloro, né? As duas ali estão gerando volume, concordo com você, tá? Os dois substituintes estão gerando um volume ali. Só que o volume que a metila gera, a metila está gerando um volume, e além disso, ela ainda doa elétrons por hiperconjugação, né? A ligação CH ainda vai doar elétrons para a carbonila por hiperconjugação. Então, ela desativa duas vezes, pelo volume, né, e pela doação de elétrons. Na molécula do cloral, eu tenho volume? Tenho, mas eu tenho 3 átomos eletronegativos tirando elétrons da carbonila, deixando ela mais ávida por elétrons, tá certo? Então, eu tenho um efeito que acaba superando o outro, apesar do volume, tá, atrapalhar, eu tenho um efeito de deixar aquele carbono da carbonila mais ávido por elétrons do que ele estaria se não tivessem os átomos de cloro ali. Entendeu? Respondi sua pergunta, nem vi quem foi que fez, eu entendi. Então, a acetona teria menor extensão de hidratação de todos. Exatamente. Muito bom. E a hexafluoracetona? Aguardo as respostas. Ninguém, gente? Seria a mais reativa de todas. Então, ó, da pergunta que eu fiz lá no final para vocês, a acetona seria a menos reativa de todas e a hexafluoracetona seria a mais reativa de todas. Apesar do volume, né, do grupo substituinte, eu tenho 6 átomos de flúor, que é o elemento mais eletronegativo que existe, deixando essa carbonila muito ávida por elétrons. Exatamente, por conta do flúor ser eletronegativo também, né? Exatamente isso. Porque o flúor tem o tamanho parecido com o hidrogênio, então, mesmo sendo toda substituída, tem bastante, exatamente, bastante eletronegatividade também. Exatamente isso. O efeito indutivo de retirar elétrons aí, ele acaba superando o fato de você ter um grupo um pouco mais volumoso do que um hidrogênio num aldeído, por exemplo. Mais perguntas? Todo mundo chegou, então, já que a gente já está nesse slide aqui, todo mundo chegou em quem seria o produto de adição de gás carbônico, dióxido de carbono a esse reagente de Grignard? Estou olhando. Olha, professora, fiz, mas não sei se está certo. Mas é para isso que a gente está aqui, gente. Me saiu um ácido 3-metilbutanóico. Ácido carboxílico? Seria isso? Não sei se cheguei ao certo. Sim, gente, seria um ácido carboxílico. Deixa eu achar ele aqui, que eu botei ele aqui em algum lugar. Ó, seria o ácido carboxílico. Na verdade, quando o que acontece aqui, né? A gente tem o dióxido de carbono nada mais é do que uma carbonila, né? É uma carbonila um pouquinho diferente, né? São duas carbonilas, na verdade, né? Então, esse carbono aqui é bem deficiente em elétrons, né? Por causa do efeito dos dois oxigênios eletronegativos nele. E a ligação carbono-magnésio, né? É um HOMO, né? Um orbital rico, né? Alto em energia. Então, esse é o nucleófilo da reação, né?
o reagente de Grignard, ele ataca a carbonila, e quando eu ataco essa carbonila, eu tenho que, no pi antiligante dela, eu quebro uma ligação, vou gerar isso aqui, que é o carboxilato, mas na segunda etapa eu protono ele com meio ácido e gero o ácido carboxílico. Então deu certo o meu, que bom, é isso mesmo. Um ácido carboxílico é o produto. Sobre esse exercício, fala. Ácido carboxílico mais água. O homo seria o sigma não ligante. Não, não é sigma não ligante. Não existe sigma não ligante, tá? Aqui é o sigma ligante. Carbono, magnésio, lumo, pi, antiligante da carbonila, isso. Então, o homo seria o orbital, o homo, né? Que é o orbital que o nucleófilo contribui. É o orbital sigma ligante, né? Carbono, magnésio, tá? Então, é o orbital sigma, carbono, magnésio. É a ligação mesmo. E o lumo é o lumo da carbonila, né? O pi antiligante da carbonila, tá? É só, o que eu queria aqui era que vocês conseguissem enxergar o dióxido de carbono como uma carbonila. Uma carbonila especial, mas uma carbonila, tá? Todo mundo foi aqui? Na etapa 2, o par de elétrons do oxigênio que ataca o próton é de que orbital? É um orbital sp2, né? Que ele está em ressonância aqui, né? Esse oxigênio aqui, ele tem a mesma hibridização desse oxigênio aqui, porque esse par de elétrons está em ressonância aqui, né? Né? É uma pergunta, tá, gente? Eu quero saber se vocês concordam. Tudo eu quero saber se vocês concordam, tá, gente? O que eu tô falando aqui, vocês podem discordar, então vocês têm que me avisar se vocês discordam, tá? E se vocês concordam, também tem que me avisar. Então, essa parte foi sem problema. Estou esperando mais dúvidas de vocês. Pera, SP2? É, SP2. O oxigênio da carbonila, qual é o oxigênio normal? O que seria um oxigênio normal? Então, se ele for sp3, ele vai fazer. Se esse oxigênio aqui for sp3, esse par de elétrons vai conseguir fazer ressonância aqui? O que eu preciso para ter ressonância? Eu não preciso ter os orbitais p paralelos? Se esse par de elétrons aqui tiver num orbital sp3, ele não vai conjugar com esse par de elétrons, com esse oxigênio aqui, que é sp2. Alguém viajou nisso? Tá. Estou entendendo, então, que ninguém viajou, todo mundo entendeu, todo mundo acompanhou. Se tiver viajado, me avisa. Eu coloquei água no produto junto com ácido carboxílico. Água sendo formada. Onde você viu água? Porque a reação que eu coloquei para vocês. Ah, já tinha água no meio, né? Porque, na verdade, eu gerei o carboxilato. Ó, a água é um dos reagentes. Eu coloquei ela lá. Ela é solvente da reação, na verdade, tá? Ela é o solvente da reação. Ela fica ali meio que só olhando, tá? Ela é o que dissolve o ácido, o H+. Aqui eu não especifiquei quem era o ácido, eu só disse que eu preciso de um meio ácido. E aí eu uso água em meio ácido, tá? Água em um ácido só para poder protonar, porque na verdade o produto da minha reação
É um carboxilato, né? É o sal. Então, eu preciso protonar ele, tá bem? O que mais, gente? Mais dúvidas? O exercício da imina, tá? Então, calma, gente, paciência, que eu vou tirar aqui e voltar para outra apresentação. Muita paciência. Voltei para a apresentação, voltei aqui, parar, uma janela. Acho que eu consegui acertar de primeira agora, né? Vocês estão vendo o modo apresentação. Perfeito. Qual é a dúvida do exercício da imina? Vamos lá. Eu sou legal, eu já até botei até tirei o mecanismo. Eu quero saber qual é a dúvida, o exercício da imina. Vamos lá. Vocês têm que. Uma coisa que eu acho extremamente importante que vocês saibam fazer é explicar qual é a dúvida de vocês, tá? Então, vocês têm que saber explicar onde que está o problema, onde que vocês não entenderam, tá bem? Então, vamos lá. Qual é o problema nesse exercício? Vamos tentar entender. Estou aguardando. Não, gente? Ah, sim. Eu fiz o mecanismo, mas achei que o nitrogênio no produto deveria ficar com uma carga negativa. Ou são os elétrons que estão formando a ligação com o hidrogênio. Vamos lá. É exatamente isso. Ó. Você tem um intermediário com nitrogênio com carga negativa, igual acontece lá com a reação da adição de hidreto na carbonila da cetona, tá? Então, eu tenho, a ligação boro-hidrogênio, né, vai atacar a imina, que é o eletrófilo, né, e expulsar, quando ela ataca esse carbono, ela quebra a ligação pi, e esses elétrons vão lá para o nitrogênio, tá? E o nitrogênio vai, então, pegar um próton do solvente, que no caso aqui é o metanol, tá? E vai gerar a amina, que é o produto da reação, tá? E aí a mesma coisa que acontece lá na reação com a borana, né? Aqui, quando eu transferi hidreto para a imina, eu formei uma borana. Essa borana pode ser estabilizada pelo o OMe- que vai formar aqui, tá? Igualzinho acontece lá. Respondi sua dúvida? Eu fiz com o BH4, não o metanol, tá errado? O BH4, mas então, o BH4 é quem vai transferir hidreto para a imina, tá? Uma vez que transferir hidreto para a imina e eu tenho agora um nitrogênio nucleofílico, esse nitrogênio não vai tirar hidreto daqui, né? Hidreto é nucleófilo, o nitrogênio também é, tá? Sim, entendi. São duas etapas, exatamente, são duas etapas. É igual a outra reação lá. Nesse exercício, eu queria confirmar os homo e lumo.
Na primeira etapa, o HOMO foi sigma H, da ligação carbono-boro, e o LUMO, pi antiligante da imina. Exatamente. O HOMO é a ligação sigma boro-hidrogênio, e o LUMO é o pi antiligante da imina, pi antiligante da ligação C dupla N. Depois, a carga negativa no nitrogênio seria o HOMO em sp2 e o LUMO em P vazio do boro. Depois, ó, aqui, esse par de elétrons aqui, ele não é mais sp2. Esse nitrogênio, ele passa, esse par de elétrons aqui, quando esse ataque acontece, esse nitrogênio passa a ser hibridizado sp3, tá? Por quê? Vocês lembram que um orbital sp3, ele é menor em energia do que um orbital p. Lembra quando a gente fala de hibridização, a gente sabe que os orbitais híbridos têm energia menor do que os orbitais p puro, tá? E se eu estou preenchendo ele, se ele é um orbital preenchido, eu quero que ele seja o menor em energia possível, tá? Então, quando ocorre esse ataque nucleofílico aqui, esse nitrogênio se reibridiza, ele reibridiza para sp3, igual acontece lá na carbonila, né? Lembra que a carbonila é sp2, quando o nucleófilo ataca, aquele carbono ele se reibridiza para sp3. Aqui é a mesma coisa, tá? Então, esse orbital aqui, que tem o par de elétrons do nitrogênio, é um orbital sp3, não mais sp2 como ele era aqui, tá? Então, aqui, nessa segunda etapa, se a gente for considerar exatamente essa segunda etapa que está aqui, tá? A gente não está pensando no nitrogênio estabilizando a borana que se forma, a gente está pensando nessa etapa aqui, tá? Aqui a gente está falando de uma reação que é uma reação ácido-base, tá? Então, a gente pode falar de homo-lumo, porque uma reação ácido-base nada mais é do que uma reação nucleófilo-eletrófilo, né? O nucleófilo sendo a base, o eletrófilo sendo o ácido, né? Só que a gente está falando de nucleofilicidade frente a um próton, frente a um H+. Aí a gente está falando de base e ácido, né? Então, aqui a gente tem o HOMO dessa reação, aqui, ácido-base, seria o par de elétrons no orbital sp3 do nitrogênio, e o LUMO é a ligação, é o orbital sigma antiligante oxigênio-hidrogênio. Então, o par de elétrons ataca o hidrogênio, quebra a ligação sigma, oxigênio-hidrogênio, joga o par de elétrons da ligação lá para o oxigênio. Então, eu tenho meu produto, ó, esse hidrogênio aqui, é esse hidrogênio aqui, tá? E o OMe-, tá? Ficou claro? Vocês estão me escutando ainda? Tá. O que é para eu repetir? Quem são homem e lume em cada etapa? Tá, vamos lá. Vou falar mais uma vez. Na primeira etapa, eu tenho a imina e o BH4-, tá? Quem é o homo, quem é o nucleófilo? Aí eu vou perguntar e eu quero vocês me respondendo no chat. Quem é o nucleófilo dessa reação? O BH4, tá? O nucleófilo é o BH4-. Quem é o homo dessa reação? Quem é o homo desse nucleófilo? A ligação sigma, boro-hidrogênio. Perfeito. Então, o homo na primeira etapa do nucleófilo é a ligação sigma boro-hidrogênio, tá? E quem é o eletrófilo dessa reação? Quem é o eletrófilo? Quem é que vai receber esse par de elétrons do nucleófilo? A imina. A imina, perfeito. E quem é o LUMO, então, desse eletrófilo? O LUMO é a ligação π-CN. Vamos lá. É a ligação π. O que eu quero que vocês percebam aqui?
Quando a gente está falando de orbital vazio, a gente não pode falar de ligação, tá? Então, a gente está falando de orbital vazio, a gente está falando quem é o LUMO desse eletrófilo aqui, da imina? O LUMO é o orbital pi antiligante da imina, tá? Então, é o orbital pi antiligante. Quando eu digo orbital antiligante, eu já estou dizendo que esse orbital está vazio. E se ele está vazio, não pode ser ligação. Ligação implica que eu tenha pares de elétrons. Então, para ter par de elétrons, para ter ligação, esse orbital tem que estar preenchido. Não pode ser vazio, tá? Então, quando eu pergunto para vocês quem é o LUMO do eletrófilo, o LUMO é um orbital vazio. Então, a gente não pode dizer que é a ligação pi da carbonila, da imina. A gente não pode dizer o orbital pi ligante. A gente não pode dizer que é o orbital pi antiligante da ligação, entendeu? A gente tem que falar de orbital vazio, tá? Então, o LUMO aqui desse eletrófilo é o pi antiligante da imina, tá? Vocês conseguem enxergar a semelhança estrutural da imina com a carbonila, né? Perfeito. Então tá. Então ficou claro aqui para quem me perguntou quem era o homem lumo na primeira etapa? Para a gente identificar quem é o homem e quem é o lumo, a primeira coisa que a gente tem que identificar é quem é o nucleófilo e quem é o eletrófilo. Então, quem vai doar elétrons, quem vai receber elétrons, tá? Eles vão compartilhar, tá? Um transfere elétron para o outro, vocês lembram disso. Mas quem é que está com elétrons para doar e quem é que está com orbital vazio para receber? Identificou isso? Aí a gente vai ver quem é esse orbital que está alto em energia e quer doar esses elétrons. Quem é esse orbital que está vazio e que quer aceitar esses elétrons, tá? Então, primeiro a gente identifica quem é nucleófilo, quem é eletrófilo, depois a gente identifica onde está, quem é o HOMO do nucleófilo e quem é o LUMO do eletrófilo, tá bem? Aí na segunda etapa, então, ó, o HOMO do nucleófilo, ligação boro-hidrogênio, né? Esse HOMO, esses elétrons, então, vão atacar o carbono da imina, né? E quebrar essa ligação pi, tá? Tá aqui, ó, o hidrogênio, que antes estava na ligação boro-hidrogênio, agora ele está aqui no carbono, tá? Ele foi transferido. E o par de elétrons que era da ligação dupla com o nitrogênio, agora está aqui no nitrogênio, certo? Então, esse é o produto da primeira etapa. Esse par de elétrons está no carbono, no nitrogênio sp3, né? O nitrogênio agora está hibridizado sp3. Então, esse par de elétrons aqui, né? É o HOMO da próxima etapa, é o do nucleófilo da próxima etapa, tá? E quem é o eletrófilo da próxima etapa? É o álcool que vai se comportar como ácido aqui. Ele está doando hidrogênio, doando H+, para o meu produto, tá? Então, quem é o eletrófilo aqui vai ser o álcool, o metanol, tá? E quem é o LUMO desse eletrófilo? É a ligação, é o orbital sigma antiligante do álcool, da ligação, o orbital sigma antiligante, hidrogênio, oxigênio, tá? Então, ele vai atacar o orbital antiligante, né, vazio. E aí, quando isso acontece, lembra, sempre que eu ataco um orbital, né, sigma antiligante, né, ou pi antiligante, eu tenho que quebrar uma ligação, né? Sempre que eu ataco um orbital antiligante, eu tenho que quebrar a ligação correspondente àquele orbital vazio. Então, se eu ataquei um orbital sigma antiligante, eu tenho que quebrar uma ligação sigma, tá? E aí, quando eu quebro essa ligação sigma, quem fica com par de elétrons dessa ligação é o oxigênio do metanol, tá? Ficou claro isso? Então, o HOMO na segunda etapa é o orbital sigma CN. Não, o HOMO na segunda etapa é um orbital sp3 do nitrogênio. Ó, aqui, ó, par de elétrons do nitrogênio, tá? O nucleófilo da segunda etapa é o meu intermediário. Quem é o HOMO? Professora, Oi. eu posso colocar o par de elétrons do nitrogênio? Pode. Mas, assim, é bom que você saiba qual é esse orbital, tá? Tá bom, é porque para mim fica mais visual assim, mas tá bom. Não tem problema. Ficou claro, Juliana?
Quem é o homo na segunda etapa? Tá. Tinha mais alguma dúvida nesse exercício da imina? Vocês têm mais alguma dúvida? Acho que não. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, mas eu vou de novo trocar esse slide porque é no outro vídeo. Tá, eu disse para vocês, né, quando a gente estava falando quando a gente fala de adição de organometálicos, né, a gente viu que essa reação, ela é irreversível, certo? Todo mundo viu isso no videozinho. E quando a gente fala de adição de água, no final do videozinho, eu disse que essa reação era um equilíbrio. Por quê? Ninguém se perguntou isso? Por que que a adição de organometálico é irreversível e a adição de água é reversível? Vou esperar a resposta de vocês. Vou esperar uma tentativa, pelo menos. Claro, fiquem à vontade, podem raciocinar à vontade. É irreversível por conta do lítio. Como assim? O que você quer dizer quando a gente fala é irreversível por conta do lítio? Vocês podem, se vocês acharem mais fácil, ligar o áudio e falar pelo áudio. Falar em vez de escrever, tá? Vocês fiquem à vontade, mas se for mais fácil, pode ligar o áudio. Câmera, eu já sei que vocês não vão ligar mesmo, né? A reação com organometálico é muito exotérmica, então não é espontânea a reação reversível. Ó, a reação com organometálico ela é muito exotérmica, ela libera muita energia. Isso acontece porque os produtos são bem mais estáveis do que os materiais de partida, tá? Até aí você tem que estar coberta de razão. Mas vamos olhar aqui a estrutura dos produtos, tá? Esse é o produto, ó, esse aqui é o produto que eu tenho de adição de um organometálico numa carbonila, tá? É esse cara aqui. Agora vamos olhar o produto da adição de água numa carbonila. É esse cara aqui, tá? Quando eu estou falando que a reação é reversível ou irreversível, significa, quando eu falo que ela é irreversível, como é nesse caso aqui, significa que ela vai nesse sentido, mas ela não volta, tá?
E essa reação aqui, que é reversível, a gente está falando dessa etapa aqui, tá? Que é o produto de adição, é esse aqui. Eu adicionei, significa que essa reação, ela vai e ela volta, tá? Por que que isso acontece? Mas, no caso, só se for com formaldeído, que a adição de água é reversível? Não, a adição de água é sempre reversível. Não importa quem é a carbonila. Na verdade, com o formaldeído, ela é menos reversível do que com uma acetona, por exemplo. O que eu quero que vocês vejam? Olha os produtos, tá? Quem é o produto dessa reação? O que tem que acontecer com esse produto para ele voltar a ser carbonila e nucleófilo? Esse par de elétrons tem que voltar para cá para regenerar a carbonila e expulsar a água, certo? Até aí tudo bem? Então, assim como a água atacou a carbonila e expulsou o par de elétrons, formou esse produto aqui, né? Se eu quiser voltar essa reação, esse par de elétrons tem que vir para cá e expulsar a água. Eu teria a carbonila novamente e água, certo? Tá. E isso aqui, tranquilo, né? A água é excelente grupo para sair, né? A água sai assim como ela entrou, ela é feliz sendo água, né? Agora aqui, a reação, eu transferi, né? Esses dois pares de elétrons, esse par de elétrons aqui da ligação carbono-magnésio, ele atacou a carbonila e formou esse produto aqui, certo? Quebrou a ligação pi, formou esse produto aqui. Para eu voltar desse produto para os materiais de partida, eu tenho que voltar com um par de elétrons para regenerar a carbonila e alguém tem que sair, né? Quem vai sair aqui? Hidreto, carbono, carbânion, carbono com carga negativa, eles gostam de ser assim? O hidrogênio quer sair e ficar H-, o carbono quer sair e ficar carbono menos? Isso é legal? Eles estão felizes que isso aconteça? Não, né? Exatamente. Então, aqui, no meu produto da adição de organometálico, eu não, no meu produto não tem ninguém que queira sair levando a carga negativa consigo. Então, a reação é irreversível porque em uma das reações tem um bom grupo de saída e no outro não, exatamente, né? Quando eu estou falando de adição de água, eu estou falando de uma carbonila e água. Água é meu grupo de saída. A água, assim como ela ataca, né, forma esse produto, e essa transferência de próton para gerar o produto final da reação, ela é rápida e reversível também, né? A volta daqui para cá também acontece. Acontece, tão, às vezes, dependendo tão fácil, né, quanto a ida aconteceu. O que vai determinar, né, o quão reversível é essa reação é justamente quem são esses grupos substituintes aqui, tá? Mas vocês percebem a diferença entre uma reação e outra? Uma reação só tem um caminho para seguir. A adição de organometálico só tem um caminho para seguir. Uma vez que eu adicionei o organometálico, o meu produto não volta para o material de partida. E não volta porque eu não tenho ninguém disposto a sair com aquela carga negativa que foi adicionada na molécula, tá? Ao contrário aqui da adição de água, tá bem? Isso é o tipo de coisa que eu espero que vocês vão refletindo ao longo do caminho, tá? É pensar assim, por exemplo, eu falei para vocês que uma é reversível e outra não. A gente está tratando sempre aqui, esse módulo é só de adição nucleofílica à carbonila. Então, eu estou adicionando nucleófilos à carbonila. Está relacionado com a estabilidade dos produtos? Sim, senhora. Está relacionado com a estabilidade dos produtos, tá? E a estabilidade dos produtos está relacionada, a estabilidade de uma estrutura, né, de uma substância, de uma molécula, ela está relacionada com a estrutura daquela molécula.
Então, se eu tenho naquela molécula, como é o caso aqui, um grupo que sai, que consegue, que a gente chama de grupo de saída, que ele sai e fica bem com essa carga negativa que ele precisa levar, né? Então, se eu andar com esse par de elétrons para cá, né? E quebrar essa ligação, esse oxigênio aqui, ele está querendo, inclusive, sair com essa carga negativa, tá? Então, ele sai bem com essa carga negativa que ele está levando. Então, esse produto aqui, ele não é tão estável, tá? Então, é o tipo de coisa que eu espero que vocês se questionem, tá? A gente está falando de adição de nucleófilos à carbonila. Até então, o que a gente está mudando, o que a gente mudou quando a gente estava falando de adição de organometálicos, para depois falar de adição de água, eu mudei o nucleófilo. Por que que eu mudando o nucleófilo, eu mudo se a reação é reversível ou é irreversível? Entendeu? Nos dois casos, a gente está tratando de uma adição nucleofílica à carbonila. Por que que uma é reversível e outra não? Tá? É o tipo de coisa que eu quero que vocês sempre pensem, se questionem, tá? Não aceitem as informações, questionem as coisas que vocês veem, tá? O que mais, pessoal? Mais nenhuma dúvida? Tá tudo claro? Responde sim ou não, pelo menos, gente. Tá, então tá de boa. Se eu desse uma prova agora, todo mundo tirava 10. Tô olhando, 10 eu não garanto. Se não tem dúvida, tem que ser 10, gente. Pode repetir? Acabei perdendo o início por causa da internet. Repetir o quê? O que que eu tenho que repetir? Eu posso repetir qualquer coisa, mas tem que saber o quê? Eu não posso repetir tudo que eu já falei até aqui. Essa parte da adição de água. Mas o que da adição de água você quer saber? Por que que ela por que que a adição de água é reversível e por que a adição de organometálico não é? Eu não colocaria minha mão no fogo por esse 10 aí. Gente, vocês têm que se garantir. Brincadeira. Vamos lá. Por que que a adição de água é reversível e a adição de organometálico não? Quando você adiciona água à carbonila, esse é o produto, certo? Se eu quiser, quando eu digo que a reação ela é reversível, significa que ela vai nesse sentido e ela volta, né? Então, aldeído e água vão formar o meu produto, né, o meu hidrato, e o hidrato vai formar aldeído e água se a reação voltar, tá? Para a reação voltar, o que que precisa acontecer? Esse par de elétrons que está no oxigênio tem que vir para formar uma ligação dupla, né, carbono-oxigênio, e para isso acontecer, eu tenho que expulsar alguém da molécula, né? Senão meu carbono fica pentavalente, né? Então, eu tenho que, quando esse par de elétrons vem, eu tenho que expulsar alguém. Nesse produto aqui, nessa estrutura, eu tenho a água para expulsar. E quando eu expulso a água, eu volto para minha carbonila e a minha água, tá? Isso, né? A água e o formaldeído são estáveis como o meu hidrato é estável, tá? Então, a reação pode ir nos dois sentidos. Já quando eu tenho a adição de organometálico, uma vez que esse nucleófilo se adicionou na carbonila e formou o meu produto, para a reação voltar, quando o par de elétrons vier para cá para formar uma ligação carbono-oxigênio dupla, eu tenho que expulsar alguém. Quem aqui que vai sair, vai querer sair com essa carga negativa que o oxigênio está mandando? Ninguém, né? Carbono não quer ficar carbono menos, né? Carbônio não é estável. Hidrogênio não quer ficar H menos, né? Ele não é estável hidreto.
Então, essa reação não tem por que voltar, tá? Foi? Beleza. Então é isso. Se tiver prova agora, é 10 para todo mundo, né? Todo mundo vai tirar 10, todo mundo vai super bem, né? Porque vocês não têm mais dúvida. Vamos botar a mão no fogo pelo 10. Brincadeira, gente. Se vocês ainda têm alguma dúvida, fiquem à vontade. Deixa eu ver se eu tinha alguma perguntinha, alguma provocação para fazer para vocês. Eu acho que não. A provocação que eu tinha para fazer, eu fiz. Ah, então, eu vou. Alguma provocação. Dá para considerar também que a água tem menor energia que organometálicos? A água é estável, né, gente? A água é o solvente que chama universal, né? A gente é formado de água, a água é super feliz de ser água. Os organometálicos nem tanto, né? Até mostra no videozinho para vocês que se eu puser um organometálico na presença de água, eles vão reagir, né? Então, é isso. A água é mais estável do que um organometálico, com certeza. Então, é vantajoso até a reação ser reversível. Se a reação volta, eu estou formando água e formaldeído, naquele caso, né? Então, ok, são dois produtos que são estáveis, né? Uma vez que um organometálico se adiciona na carbonila, né? Se a reação volta, eu não consigo regenerar um reagente organometálico, tá? O meu produto é bem mais estável do que os meus materiais de partida. Então, a reação vai toda no sentido de formação de produtos, tá? Se produtos e reagentes têm energias semelhantes, aí eles ficam no vai e volta, e aí por isso eu tenho um equilíbrio, tá? Ó, tá vendo? Eu falo que, deixa eu ver se eu tinha mais alguma provocação, aí começa a surgir dúvida de vocês. É só falar de prova, vocês tiram 10 na prova, começa a pipocar as dúvidas de vocês. Que mais? Eu acho que a provocação que eu tinha para fazer eu já fiz, que era dessa questão do, da reversibilidade das reações. O que mais? Acho que era isso, gente. Então, se vocês não têm mais perguntas, tá tudo certo. Agora, hoje, então, depois que a gente encerrar aqui, aí eu vou disponibilizar a última parte desse módulo, né, dessa unidade de adição a carbonilas, e vai uma lista de exercício com um exercício sobre esses 3 vídeos, tá? Que aí a gente discute na semana que vem. Tem bastante exercício, acho que tem uns 8 exercícios, mas tem exercício que tem letra A, B, C, então tem bastante coisa para vocês treinarem. A aula que vem tem que ter um monte de dúvida, gente. Se não, aí quando vier a prova é 10. Só aceito 10. Nada menor que 10. Depois do exercício, com certeza aparecerão dúvidas. Sim. Mas assim, vocês entendendo os conceitos, vocês não vão ter problema nenhum com, com os exercícios, gente. Mas é isso, então. É até legal que vocês têm o tempo o restante do tempo que vocês reservaram para a aula de Química Orgânica 2, para dar uma olhada já no videozinho da próxima parte, para começar a fazer as listas de exercícios. Já podem começar agora, porque tem bastante tempo até as 4. Aí, assim que a gente desligar aqui, eu libero o material para vocês. Aí vocês vão botando em prática, então, o que a gente conversou aqui. É isso, gente. Então, se vocês não têm mais dúvidas, eu vou desligar a gravação. E aí, é aquilo, né? Pode o grupinho lá do WhatsApp para vocês debaterem. Eu vou desligar aqui a gravação, tá?